E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ignorância. Agora, não é sobre brutalidade ou falta de assertividade. Vamos refletir juntos? Então pessoal, Aristóteles, no primeiro livro da Metafísica, apresenta a sua célebre frase: todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. Isso fala muito sobre a natureza humana. Nós somos os únicos animais da natureza que buscam conhecer, que buscam saber, que somos perfectibles, como decimos em espanhol, em português deve ser perfectíveis, bem, passíveis de aperfeiçoamento. Dá para entender. Nós temos em nossa própria natureza esta sede de conhecimento, de saber mais, de conhecer mais. E, de fato, para quem conhece um pouquinho sobre a história da filosofia, vai saber que o passo do mito ao logos, das histórias fantásticas com deuses e heróis que explicavam o inexplicável até a busca do conhecimento através unicamente da razão, já não considerando as histórias mitológicas e a religião, tratando de responder a essas perguntas cosmogônicas a partir da razão, e aí partindo com os filósofos da natureza ou pré-socráticos, e aí segue a história da filosofia. Se por um lado sempre existiu a busca pelo conhecimento, pelo saber, que é algo intrínseco de nossa natureza, que eu já repeti umas 10 vezes, que é intrínseco de nossa natureza, que é próprio da natureza humana, mas só para reforçar. Por outro lado, existem as pessoas que decidem renunciar a isso. E aí existe por distintas razões. Pode ser a pessoa que não tem acesso ao conhecimento e também as pessoas que simplesmente acreditam que não precisam conhecer. E esse é o tema do vídeo de hoje. Eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre esse mal dos séculos. Não é o mal do século. Muita gente fala, tal coisa é o mal do século. Esse é o mal dos séculos. E que eu considero como uma doença. A doença da ignorância. A gente pode encontrar no pensamento de muitos filósofos, como Goethe, que vai dizer que não há nada mais terrível que a ignorância, ou mesmo Pitágoras vai dizer, se me perguntar o que é a morte, respondo-te, a verdadeira morte é a ignorância. Quantos mortos entre os vivos? Eu poderia passar aqui todo dia, toda tarde, toda noite, elencando distintas frases, máximas de pensadores ao longo da história da humanidade sobre a ignorância, sobre esse mal dos séculos. Dar conselhos a um homem culto é supérfluo, aconselhar o ignorante é inútil. Isso vai dizer Sêneca. E para terminar, que já está ficando muito bom, todo aquele que não sabe, seja quem for, pode e deve entrar no rol do vulgar. Isso de Miguel de Cervantes. Muitas pessoas, milhões, bilhões de pessoas vivem assim, na ignorância, comportando-se como animais, deixando-se ser dominado pela ignorância, passando a estupidez. E parece até que eu estou sendo um pouco grosso aqui. Pode ser que eu seja, para uma pessoa ignorante. Existem tantas pessoas que renunciam à possibilidade de conhecer, e o pior de tudo é que não só renunciam, elas buscam se envolver, se meter. E grande parte das pessoas que renunciam o conhecimento são as que dizem que conhecem muito. E sabe o que é pior de tudo isso? É que quando a pessoa fica fechadinha naquele seu mundo, com aquele tantinho, um pouquinho de conhecimento, e rejeita todo um universo de conhecimento, isso a gente está falando sobre um tema específico. O que é que ela faz? Ela se junta em grupinhos. Grupinhos de pessoas que têm a mesma cabecinha que ela, que são tão ignorantes quanto. E para quê? Para viver numa bolha de polarização, numa bolha de intolerância. E é o que a gente vê hoje em dia. Eu não vou nem entrar nos temas especificamente e vou deixar a sua imaginação fluir. Imagine que existem as pessoas que defendem a margarina e por outro lado existem as pessoas que defendem a manteiga.
As da manteiga conhecem muito sobre manteiga. Passaram toda a vida totalmente dedicados a estudar sobre manteiga. E renunciaram sempre a conhecer qualquer coisa sobre margarina, porque odeiam margarina. E a mesma coisa com relação ao pessoal da margarina. Conhecem tudo sobre margarina, todos os tipos de margarina, e rejeitam totalmente qualquer coisa que envolva manteigas. Essas pessoas, muitas vezes, se consideram como doutoras do conhecimento. Às vezes até têm mestrado e doutorado em margarina, ou mestrado e doutorado em manteiga, mas não tem, sabe o quê? Ou não desenvolvem, sabe o quê? A capacidade de utilizar essa grande ferramenta que nós temos, que é essa possibilidade de conhecer e conhecer abundantemente sobre tudo, para conhecer outras vertentes, outras dimensões, sobre outras coisas, sobre outras perspectivas, não só ficar no estudo da margarina e no estudo da manteiga, também no óleo, no azeite de olivas, ou no que seja. Está parecendo até ridículo o meu exemplo, mas isso serve para tudo. Essas pessoas pensam que são sábias, porque conhecem um pouquinho sobre uma coisa e acham que sabem de tudo, e que podem ditar regra, e que podem te convencer, e que têm autoridade sobre você. E aí surgem as grandes falácias. Falácia de autoridade, por exemplo. E a gente pode falar sobre essas coisas em outra oportunidade. Mas eu quero te dizer que isso também é ignorância. A gente fala muitas vezes de maneira pejorativa sobre a ignorância, uma pessoa que não tem conhecimentos formais, que não tem um estudo formal. Mas eu conheço tantos doutores idiotas que vocês não têm a mínima noção. Doutores medíocres. E também conheço analfabetos que são doutores na vida. Então, muito cuidado com pessoas ignorantes. E muito cuidado se o ignorante for você. Cada dia que passa, não sei se talvez seja já esse sentimento que surge em mim quando vai chegando meu aniversário, faltam 2 semanas para eu completar 35 anos. Cada dia que passa eu me sinto mais tonto. Quanto mais eu estudo, mais eu me sinto tonto. E que tenho que conhecer mais e aprender mais. Mas eu vejo tantos colegas que se acham como os donos da verdade. Donos de uma verdade absoluta. Que a sua posição de margarina ou de manteiga são definitivas. E ai de você se não gostar de margarina. E ai de você se não gostar de manteiga. Ei, e se tu gostar de margarina e de manteiga? E aí? Você está liquidado. Porque você vai perder todas as amizades do lado da margarina. Aqui é o lado da manteiga. Do lado da manteiga e todas as amizades do lado da margarina. E que mundo a gente está vivendo. Por isso que é o mal dos séculos. Não é de agora, não. E eu não vou nem dar minha opinião sobre essa questão de tudo que a gente está vivendo na pandemia agora. De que estamos todos crescendo juntos e depois da pandemia a gente vai sair bem mais fortes. Olha para trás. Gripe espanhola, peste negra, não vou nem comentar. Então, pessoal, a ignorância é um mal. A ignorância é uma doença, eu acredito. Renunciar ao conhecimento, ou ser totalmente seletivo, é renunciar à sua própria natureza. Porque nós, como animais racionais e políticos, a gente tem que aprender a articular com os conhecimentos. Ganhar repertório. Sabe para quê? Porque primeiro a gente adquire o repertório para depois a gente dar uma opinião. Porque é por isso que a gente vê esse tanto de influenciadores digitais que não influenciam positivamente ninguém. São influenciadores. Mas você sabe dizer se são influenciadores para o bem, para que você possa crescer, ou se esses influenciadores estão te levando para o fundo do poço. Já parou para pensar? Você lembra o exemplo que eu sempre dou? De olhar ao espelho? Quem eu sou? O que é que está me fazendo bem? Onde é que eu tenho que melhorar? Tá cheio de influenciador por aí. Tá cheio de gente escrevendo um montão de besteira. Tem um monte de gente aí falando um monte de besteira também. Um monte de vídeo falando um monte de bobagem também. Talvez eu esteja até falando bobagem. Em algum momento eu falei, já são 100 vídeos aqui falando. Você que vai me dizer. Mas pelo menos eu estou reconhecendo. Eu estou buscando aqui passo a passo. O ignorante pode ser eu, o ignorante pode ser você. Mas vamos tentar reconhecer. Isso não é saudável. Te deixo um grande abraço
Se você gostou desse material, te peço por favor, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A gente vai seguir com esses vídeos todas as quartas-feiras, em português, às sextas-feiras em espanhol. Que Deus te abençoe. A gente se vê numa próxima oportunidade. Se cuida. Tchau.